Só um minutinho, eu preciso dar um recado muito importante para você. Você que é engenheira, profissional da área de tecnologia do Sistema Confé, você já conhece o Multa? Se não conhece, tá dando mole. Cara, o Multa é a caixa de assistência beneficente do Sistema Confé para todos os profissionais que estão dentro do sistema. E o que consiste isso? Bom, lá você vai conseguir encontrar ajuda para aquele momento que você está precisando de um dinheiro extra para poder comprar um equipamento, melhorar a infraestrutura do seu escritório, ou até mesmo, quem sabe, planejar umas férias legais aí com a família. Além disso, nós temos também plano de saúde, plano de previdência, enfim, uma série de benefícios que pode ajudar você, profissional, no seu dia a dia e no momento que você mais precisa. Então, se você não conhece a Multa, não dê bobeira. Entra lá no site, se cadastre e seja você também um mutualista. O Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado do Espírito Santo é uma entidade que reúne engenheiros, arquitetos e agrônomos que trabalham ou querem trabalhar na área de perícias, avaliações, vistorias e consultorias técnicas. Mais do que isso, o IBAP é uma entidade que promove capacitação, valorização desses profissionais aqui no estado. Se você trabalha ou gostaria de trabalhar na área de perícias e avaliações, você precisa se conectar ao IBAP, que reúne essa gama de profissionais que vão te ajudar a trilhar o seu caminho no setor. Acesse ibap-es.org.br, acompanhe a programação de eventos e cursos e fortaleça a sua atuação profissional com quem realmente representa a engenharia pericial capixaba. Fala, neófitos e neófitos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa a bagaça quando tem, que é a quinta-feira. Alguma quinta-feira do mês. De surpresa. Exatamente assim. Just in time, aparece na sua timeline aí. Sem avisar. Mais um episódio de quinta. Eu sou o Léo Cantrell, seu amigo de toda quinta-feira. E aqui ao meu lado está minha querida irmã Lili. Não é toda quinta-feira. Acabamos de falar. Não, minha amiga de todo episódio de quinta-feira que aparece. Sim. E aí, galera, tudo bom com vocês? Vocês sabem que a gente tá aqui, chega aqui, cheio de novidade, cheio de assunto legal. Só que a gente só consegue fazer isso se você dar seu like lá no nosso canal, se você se inscrever. Então, aproveita que você tá olhando aí agora, se inscreve no canal do YouTube, coloca o sininho para ativar, que em alguma quinta-feira aí ele vai te avisar que a gente tá soltando um vídeo, um corte, alguma coisa legal para você assistir. E se você não gosta de ver os nossos rostinhos aqui, mas você gosta de ouvir um podcast, né, no Spotify, no... Onde Deezer, você quiser, no Deezer. YouTube Music, Amazon Eu esqueço Music. sempre do Deezer, porque eu não tenho Deezer. É só eu que tenho Deezer. O Léo é Team Deezer e eu sou Team Spotify. Aliás, Deezer patrocina a gente porque eu só tenho o Engenharia de Quinta no Deezer porque eu obriguei a colocar. Não, ninguém liga pro Deezer lá no escritório. Então, e aí então você vai lá, entra no Linktree do Instagram, vê lá qual o streaming que te agrada, se você quer YouTube, se você quer qualquer coisa lá. No Instagram mesmo tem os nossos cortes. Curte, compartilha, manda pra todo mundo e fica ligado aí que a gente tá sempre trazendo muita novidade legal pra você. E assim, hoje nós temos também um convidado muito especial, não é não, Lia? Sim, a gente tava discutindo nos bastidores se o assunto ia pegar fogo ou não. Tomara que não. Se depender do convidado, não vai pegar fogo. Não vai. Não vai. Tá todo mundo seguro. Todo mundo seguro. A gente tá aqui com o engenheiro Mike, engenheiro eletricista. Tudo bom, Mike? Obrigado por ter vindo. Nada, eu que agradeço o convite. Imagina. A gente vai falar de um assunto muito legal que é eletromobilidade. Polêmico. Sei. Polêmico, a nova onda do momento. Você comprou aquele carrinho Tesla elétrico. Pô, Tesla é caro. Acho que tem aquele outro. Qual que é o outro? Os Tem o BYD. Tem o BYD que é um pouquinho mais acessível. O Mini Dolphin. O Mini. O Mini Tá Dolphin. vendo? Comprou, e aí? Onde você carrega? O que você faz? O que ele come? Como que ele sai da garagem? Nem só carro. Bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica é verdade. Cara, é verdade. Porque a gente Patinete. vai falar do sistema de abastecimento de veículos elétricos. Então, bicicleta, carro, patinete, o que você quiser. Exatamente. Tudo bom? Michael, começa falando pra gente um pouquinho de você, de onde você é, como foi sua formação e como você veio parar nesse ramo aí que tá sendo a moda do momento. Sim, eu sou natural de Vila Velha, Canela Verde mesmo, né? Canela Verde. Eu tô no segmento de elétrica, posso dizer que um pouco mais de 20 anos.
Pouca coisa. Pouca coisa. Eu iniciei, na verdade, ainda enquanto adolescente, a antiga Escola Técnica Federal. Somos também. todos Eu ainda formados. chamo Escola Técnica A gente Federal. também. Eu chamo de Cefet. Você entrou quando era Cefet. Quando era Você era Cefet. até? É TEF, mas eu fui a primeira turma de ensino médio. Olha que bacana. Eu Era fiz a prova. integrado, né? Ensino médio com algum. Não, então foi a primeira vez que separou. A obrigatoriedade de fazer o técnico tinha que ter o ensino médio. Eu fiz a prova para metalurgia. Você veio da Fiz. metalurgia, mas você fez Só em que- ETEFs ainda. Escola Técnica ETEF, só Federal. que aí mudou e não podia fazer. Tinha que fazer o ensino médio. Nossa, fiquei puto. Putz, graças a Deus, porque agora eu sou engenheiro civil. E acredito que ali, então, já somos da geração que fizemos o ensino médio para depois Isso, fazer o curso sim, técnico. Né? Exatamente. Então, eu entrei no curso técnico exatamente, foi em 2003, que eu fiz, então, eletrotécnica nos Cefetes. Aham. E finalizei a eletrotécnica ainda enquanto Cefetes. E imediatamente pulei, né? Imediatamente para engenharia elétrica. E também comecei a trabalhar na EDP. Então, eu iniciei o curso de engenharia, a graduação, e fiz no IFES a graduação. Ah, Eu já não era fiz IFES. na Ah, UFES, já era eu IFES. fiz no IFES. Uhum. E fiz a graduação no IFES, então eu fiz o IFES junto com a EDP, Uhum. trabalhando como técnico em eletrotécnica da EDP. Que legal. Né? Tentei ali por uns 4 anos e tomei a decisão na época Guerreiro, de... foi 4 guerreiro, anos 4 Trabalhando e anos. estudando engenharia elétrica. E a engenharia no IFES era integral, não era só de manhã ou só de tarde, quem dirá de noite, né? Então, era o dia inteiro e algumas aulas noturnas, então era matutino, vespertino e noturno. E chegou um ponto que eu, né, tomei a decisão, larguei a concessionária de energia, larguei o emprego e segui com a engenharia. Graças a Deus que eu fiz isso, né? Mas tive, então, essa experiência na concessionária de energia. Excelente. E que hoje, né, ela traz, né, uma bagagem para mim, ela faz parte do meu dia a dia, com certeza. Então, tudo que eu preciso, todos os serviços que eu presto, eu conto com a EDP e ainda tenho pessoas daquela época que trabalham lá, exatamente. Então, assim, isso também foi válido e está sendo válido ainda no dia de hoje. Finalizando a engenharia elétrica, eu fui parar em Linhares. Fui morar em Linhares, trabalhei na planta da VEG de Linhares. É uma empresa... Muita experiência, hein? Sim, fiquei lá um pouco mais de 7 anos. E morando em Linhares. E, assim, eu amo de paixão a VEG. É uma empresa, assim, que eu guardo no meu coração. E, assim, saí, mas, assim, com o coração apertadinho, sabe? Não fui mandado embora. Eu pedi para sair. Pedi para sair porque, né, naquela época, isso eu tô falando de um pouco mais de 4 anos. Foi exatamente entre final de 2020 para início de 2021. No meio de uma pandemia. Exatamente, a pandemia ali estourando, né? Final de 20 para 21... Tomei a decisão, conversei, larguei tudo que eu tinha em Linhares, o que eu estava construindo. E assim, tá guardado aqui. Obviamente que tudo que eu construí, tudo que eu consegui me desenvolver até mesmo dentro da empresa, que é uma excelente empresa, tá? Com certeza. Eu trago hoje para o dia a dia da minha empresa, que eu abri então há um pouco mais de 4 anos, que é a MS Engenharia Elétrica. E trabalho exatamente hoje com instalações elétricas. Então, né, atendo muito esse setor condominial. E lá na VEG eu trabalhava com motores elétricos. Trabalhava na parte de projeto, de produção. No meio do caminho ali também, na VEG, eu fiz engenharia de produção na UFES. Então também tenho, né? Disposição. Isso. Mas porque eu usava muito isso também. Precisei também dentro da VEG. Mas hoje, exclusivamente, atuando como engenheiro eletricista raiz, vamos dizer assim, né? Com instalações elétricas. Negativo e positivo, assim. Exatamente. Com barramento ali, mexendo com disjuntor e vamos embora. E assim, me encontrei. Foi uma decisão assim que eu nunca esperava, nunca passou na minha cabeça, mas foi necessário diante de um problema familiar. Precisava de sair de Linhares e voltar assim, da noite para o dia para Vila Velha. E foi o que eu fiz. Cheguei, abri meu CNPJ, falei, o que me esperar tá bom, porque eu sou competente, sou disciplinado, vou dar conta. Caramba. E esse era o meu lema, né? E assim eu abri essa empresa e venho trabalhando com instalações elétricas em 2021. E 2022, que foi a primeira oportunidade que eu tive de atender a um condomínio, na Praia do Canto, inclusive, nesse assunto de eletromobilidade. Né? Foi um síndico que me convidou na época, pediu uma avaliação, um laudo, um estudo, e a partir dali
eu não consigo respirar outra coisa, a não ser esse assunto de infraestrutura elétrica para alimentação de veículos elétricos, como muito bem colocado pela Lia, que não é só um carro. Uhum. É verdade. É a bicicleta, é o patinete, e não sei se é uma realidade de todas as regiões do Brasil, mas nós aqui, Vila Velha, região litorânea, calçadão, Tem tudo. se você ficar 5 minutos ali, você vê patinete, bicicleta o tempo todinho, monociclo, Não, aquela ninguém anda de coisa. bicicleta Não, normal, e só adolescentes. Engraçado que você vê a Adolescentes. bicicleta normal, você até fica, nossa. Sim. O cara sabe andar. Aquele intervalo de meio-dia para 1 hora, saída da molecada da escola, escola, indo para a todo mundo. escola, é o que você mais vê Verdade. bicicleta passando. A gente não vai nem entrar no detalhe das questões mais de Urbanismo, trânsito. Não, é outro assunto. Mas a questão é aonde essa galera está carregando essa bateria da bicicleta. E essa bateria requer um cuidado especial tanto quanto um carro ou não. Então, assim, a gente também acaba... Tá fluindo, né? Estão vendendo. Se você observar o número de bicicletas elétricas que estão Tá vendendo, absurdo. é Direto. um absurdo. É. Cada dia abre uma loja nova. E sobre os incêndios também. Então, a gente também não pode fechar os olhos e pensar que os incêndios vão vir só dos carros, mas também temos o perigo da Tem bateria esse tipo de veículo. da bicicleta. Que, assim, comparando bateria de carro para bicicleta, a da bicicleta é ligeiramente inferior, tecnologicamente falando, sim, né, sim. Sim. Uhum. a de um carro. É. Mas essa é a minha trajetória, esse é o Maicon, né? Então, por isso que eu falo que eu tenho um pouco mais de 20 anos com a parte elétrica. Começou lá. Nunca trabalhei com outra coisa, não sei trabalhar com outra coisa. Mas também, Somente essa isso. experiência que tem, caramba. Somente isso. Tá, então vamos lá. Vamos começar do princípio. Maomé, tá. Sim. Quando chegou essa demanda para você lá da Praia do Canto, eles estavam querendo já fazer o estudo para demanda para a instalação de um ponto ou pontos individuais? Porque isso é uma dúvida minha também. E quando chegam para perguntar para mim, esquece a minha dúvida. Vamos fazer. A primeira coisa que tem que fazer, um condomínio está lá, não tem a preparação. A primeira coisa que deve fazer para saber se dá para instalar ou não. É o estudo de carga. Uhum. Uma análise da viabilidade técnica da infraestrutura daquela edificação existente. Uhum. Assim, é totalmente independente. Da quantidade de veículos que vai ter elétrico ou não. Independente. Eu preciso quando eu olho para uma edificação, vamos em números aleatórios, tá? Uma edificação de 40 unidades privativas. Certo. Dessas 40, você, síndico, recebe agora o pedido de um morador exclusivo, só dele, e você pode até liberar para ele, mas você também não está fazendo o papel certo, porque você não sabe se pode para os 40, para os outros 39. E no condomínio, o que pode para um também deve para todos. Exatamente. Então, por que eu posso liberar para 5, meia dúzia e o restante? E o que lhe garante que no dia de amanhã todos não estão no seu pé lhe solicitando esse ponto, como eles dizem, ou pior, como eles falam, aquela tomadinha de 200 que rói aqui no ouvido e dá gastura. Gastura é expressão nossa, inclusive, né? Dá gastura, eu sou capixaba, né? Dá gastura de escutar que ele só precisa de uma tomadinha. Nossa. E ele ainda vai falar uma tomadinha de 220. Isso quando não fala de 110, né? E assim, obviamente que a gente sabe que vem de um leigo. Sim. E que vem também até mesmo da concessionária que ele comprou aquele carro, que o vendedor tá dizendo isso para ele. Sim. Isso Só também é um precisa de absurdo. uma tomadinha Tomada. 220. Ah, mas eu moro lá no condomínio, como é que eu vou carregar isso no meu condomínio? Ah, você precisa de uma tomada de 220, faz um puxadinho lá, Nossa. tá tudo certo. Papo de vendedor, ele só quer vender. Exatamente. E ele vai vender. Uhum. A gente tá vendo que tá vendendo, né? Tá pra caramba. Agora, a dificuldade quando essa pessoa chega até o condomínio, e vai ter, de fato, dificuldade, porque ele tá num senso coletivo. E tem que passar por assembleia. Não vai sair permitindo para um ou para outro. Tá, Michael, mas e na prática como funciona? Tá tudo bagunçado. Pô. Alguns condomínios estão liberando de qualquer jeito, já outros impedem e buscam a consultoria, buscam a avaliação, buscam, né, tentar trazer soluções, que é o caminho adequado, baseado em normas técnicas vigentes, e já outros simplesmente proíbem por notícias isoladas que ele vê e fala que o condomínio está proibindo por conta própria do próprio síndico. Aí, no caso, assim, vamos supor, você foi no condomínio, você fez o estudo de carga e aí você viu que dá para fazer ali
para algum, não dá para liberar para os 40, mas daria para liberar para 5. Aí vamos supor. Teria como fazer para o restante uma infraestrutura separada do condomínio? Ou você ainda assim vai ter essa interligação com a instalação do condomínio e não tem como, vai ser só 5 mesmo? Consigo expandir isso ou não? Consegue. Nós temos soluções. Uhum. Soluções tem. Adaptações, elas podem acontecer, né? As adaptações elétricas podem ser realizadas, mas com segurança, Sim. baseada em normas. Uhum. Então, aquela edificação antiga, se a gente vai falar de um prédio que é muito comum a gente encontrar prédios de alto valor, alto padrão, ali na Praia do Canto, Sim. da década de 80. Tem Sim. instalações Década de 80, muito antigas, da década de 80. E que você entra no condomínio, esse condomínio já está com um monte de morador com carro elétrico solicitando. Uhum. Isso é caso real, tá? Caso real. E você chega no condomínio, o síndico quer disponibilizar a estação de veículo para esses moradores. Aí você chega no condomínio, é aquele centro de medição bagunçado, misturado, chave fusível com disjuntor trocado de qualquer jeito, cabo, né, enfim, aquela bagunça, aquela zona que você percebe que não tem histórico de manutenção. Uhum. E o condomínio quer colocar a estação de recarga veicular. Ele não sabe nem o que é uma manutenção, né? E a gente sabe que, né, nesse setor condominial eles dificilmente fazem isso. Às vezes não porque não querem, também por falta de alguém, de orientação. Falta de um engenheiro junto a ele, sabe? Isso Porque que eu ia ele falar. tem o advogado, ele tem o contador, mas ele não tem o condominial, engenheiro. né? A gente fala muito isso aqui. Só que condomínios quando ele não te têm. encontra, ele também não larga do seu pé, porque é fácil da gente colocar para ele essa importância sem medo, sem alarmismo, não é a ideia, mas trazer a responsabilidade dele junto a tudo isso, a essa questão da segurança. E aí também quando ele encontra, ele não te larga, né? Qualquer lâmpada queimada, ele vai te procurar. O que não precisaria, né? Mas você também está ali para ajudar no que for necessário. Mas assim, eu tenho soluções para serem implementadas nesse condomínio a partir de um estudo que vai ser realizado. Uhum. E esse estudo, uma análise de carga, essa carga vai, né, verificar como está a demanda desse edifício. E esse edifício, às vezes, muito antigo, ele está muito generoso na disponibilidade de demanda. Sim, casos práticos, Diferentemente, às vezes, de condomínios que têm aí 5 anos, 4 anos, que já está ali Já no tá gargalo, na atolado. tarraqueta da demanda disponível que ele tem e ele está utilizando. E aí você não consegue ter folga para disponibilizar estações. Tá? Então, assim, tudo depende dessa análise preliminar inicial. Só que essa análise vai trazer também para essa edificação toda a importância de muita coisa que ela deixou para trás ao longo do tempo. Ah, mas nunca aconteceu nenhum problema, tá todo mundo sobrevivendo. Calma lá, né? São gatilhos que estão ali que podem despertar e que com essa carga que vai aumentar de veículo elétrico agora dentro do condomínio, esses pontos precisam também ser observados antes de você querer inserir qualquer infraestrutura nova, adaptada ao condomínio, relacionada a esse tipo de carga que são cargas consideráveis quando a gente começa a falar de alguns. Quando eu falo de um ponto isolado, às vezes, né, a gente não precisa... Mas quando eu falo de um condomínio de 40, que pode já ter ali 10, pode ter 15, e existe, tá? Às vezes as pessoas não estão, nem todo mundo está inserido nesse tipo de contexto. Mas eu tenho acompanhado alguns condomínios que chegam a 40%, 50% da sua população de unidades consumidoras com uso de veículo elétrico. Caramba. Caraca. E às vezes tem gente falando, mas meu condomínio só tem um. Tá, mas tem condomínios que tem muitos. Nossa. E como esse condomínio está se comportando, né? Como esse síndico, esse gestor, administrador, enfim, seja quem for que estiver à frente, e está lidando com tudo isso, né? E assim, volto a dizer, a gente não está aqui para trazer o alarmismo como a gente tem visto, né? Esses alardes que as pessoas soltam de notas, enfim, não. Tudo feito com norma, com responsabilidade, com engenharia por trás disso, né? A gente sabe que os problemas podem sim ser evitados e serão evitados. Então, é possível. A eletromobilidade ela é irreversível. Não entenda o contrário, porque ela é irreversível, tá? E a gente precisa de caminhar e a engenharia precisa, junto com a arquitetura, todos os que estão nesse contexto envolvidos, né? A arquitetura e o urbanismo, enfim, precisam de estar alinhados, precisam de trazer também essas soluções, porque é um caminho sem volta. Não é o futuro, é o
presente. presente. Isso que eu ia falar. Já está o caminho sem um volta. presente. Se você usa o patinete de Vila Velha público, você se considere também um usuário de veículo elétrico, porque você é, tá? Tá, aí depois você disse, eu nem sei se as coisas estão escritas aí, mas beleza, fez o laudo e você apontou uma coisa que só me trouxe um gatilho aqui, coisas que o condomínio esqueceu. Isso trata-se especificamente somente das manutenções em área comum ou também em itens dentro da unidade do apartamento que possam ser afetados por conta dessas cargas? Exemplo, sei lá, se o prédio é de 1980, os disjuntores das unidades são aqueles antigos que não tem nem DR. Isso tudo está envolvido no estudo ou abarca-se somente a questão da área comum? Sim. Esse ponto inicial que o condomínio pede, essa avaliação, então, o que eu costumo entregar para o condomínio? A gente instala um analisador de energia. É o primeiro ponto. Equipamento chamado analisador de energia. É o raio-x ali daquela instalação elétrica, fica lá por 7 dias ou um pouco mais de 7 dias e fica fazendo toda a investigação de todas as grandezas elétricas desse condomínio. Em especial, a demanda, que é o que a gente quer saber. Aproveita e percebe se a qualidade do nível de tensão entregue ali está ok ou não está. E a gente pega, isso tudo são casos práticos, casos reais. Pegamos, inclusive, condomínios com a média daquela tensão totalmente deslocada. Hora para cima, hora para baixo, né? E o fato de você entrar com nova carga, essa média pode também sofrer mais um deslocamento. E ela pode ou ir para muito acima do que o PRODIST determina ou muito abaixo, porque eu tenho os limites superiores e inferiores, né, que vão entrar em situações críticas do nível de tensão. É uma oportunidade, inclusive, de entender sobre isso e de alertar o condomínio e de ter também soluções baseadas nisso. Né? Às vezes é um condomínio que já está chegando tensão baixa. E, na prática, o carregador, quando ele é energizado ali, um carregador de 7,4 kW, ele chega a ter uma queda de tensão cerca de 7 até quase 10 volts. 220, né, pela 5410 eu poderia permitir 5% no máximo ali, então cairia até 209. Se eu estou falando de uma queda de quase 10 volts, os 220 chegaria já próximo dos 209. E se o condomínio já não está sendo, né, não está sendo entregue o nível de tensão próximo dos 220, um pouco menor, já cai. Ah, mas o carregador continua funcionando. O carregador diz lá mais ou menos 10%. Então está dentro. Mas eu não estou obedecendo aquele critério dos 4%, 5% que a gente precisa de colocar na prática ali para esse projeto. Então, assim, eu também tenho esses problemas que vão começando a ser identificados. Então, é um panorama que a gente já aproveita para avaliar de forma geral. Entrega essa demanda. A minha demanda disponível é tanto, a minha demanda consumida está sendo quanto? E aí a gente vem com cálculos, vem com todo, né, a expertise por trás disso para entender o que pode, o que não pode, com estações X, Y, quantas unidades eu tenho aqui. Aí eu não posso avaliar só do ponto de vista da minha chave geral do condomínio, porque essa chave geral, quando ela ramifica, ela se divide por alguns QMs, quadros de medições, que às vezes vão ter condomínios com 2, 3, 4. Esses QMs eu preciso de avaliar também, porque podem ter sobrecargas neles, tá? E um dos principais pontos a ser observado é a sobrecarga que esses veículos podem trazer, somado à carga dos apartamentos dentro desses QMs ou até mesmo no ponto de vista inicial ali da edificação. Vou ter edificações na baixa, vou ter edificações na média ou alta tensão, né? Isso tudo são pontos a serem observados. E a gente aproveita para trazer junto essa questão da manutenção, porque a gente também precisa de manutenir tudo aquilo para que aquilo também esteja apto. E aí você chega em condomínios antigos que não é disjuntor, é chave. E aí você vai olhar o fusível, tá tudo misturado, tudo bagunçado ali, não está seguindo até mesmo a capacidade ideal que deveria, mas a demanda está muito baixa daquele condomínio. Então aquilo ali está ocioso, vamos dizer assim, né? E assim, é teia de aranha, é sujeira, você abre aquilo ali, você que é profissional de elétrica tem medo de olhar aquilo, Você sabe? tá o Ozzy lá. Pelo amor de Deus, né? E aí, às vezes, se aquilo ali você, né, atracar aquela chave ali, nem o incrível Hulk consegue voltar com aquela chave depois. Nossa. Nem ele esmagando aquela chave ele consegue. Então, assim, são pontos que a gente traz também, né? E principalmente quando são prédios antigos. E não vai muito longe, não. Prédios de 10 anos que também nunca viram manutenção.
Difícil Normal. de encontrar Se isso a aí, gente né? vê pra civil, né? Né? Essa questão da Não. manutenção, imagino pra elétrica. Porque, querendo ou não, a civil ainda é um pouco mais visual, né? Ai, tô vendo a fachada, tô vendo a infiltração. E na elétrica? Não, o cara só O lembra que quando tem um importa é o concurso, prédio bonito, a Exato. fachada Na bacana. elétrica é tudo Agora, interno. ninguém Elétrica tá só vendo lembra nada. quando é pra pegar fogo, quando pega fogo, Exatamente. quando tá dando curto-circuito, alguma coisa. Curto-circuito. E agora, então, aí Exatamente. você adivinha agora no momento que vai fazer a instalação. Mas aí só para concluir essa primeira etapa, porque nós temos algumas etapas nessa implantação desse sistema, que é o SAV que a gente chama. O SAV ele é denominado dentro dessa NBR. Nós temos uma NBR que nasceu em abril de 2022, então um pouco Eu ia mais de perguntar 3 se já anos, tinha específico. da ABNT, NBR 17019. Já é específico. E ela traz essa expressão SAV, Sistema de Alimentação para Veículo Elétrico. Então, se eu preciso de implementar isso, essa é a primeira etapa, essa investigação, essa avaliação, essa análise da qualidade de energia elétrica desse condomínio e todos os critérios que são necessários começar a impor para esse condomínio se preparar para ter esse monte de estação que ele pode vir a receber. Ah, mas eu só tenho um dos 40. Ok, meu querido. O Mas que te aí garante que também- amanhã os Exatamente. 39 não Trocou o estão te síndico, pedindo? né? Trocou o síndico, já era. Tem que ter essa informação. E a questão da documentação. A importância de ter tudo documentado, né? Ter tudo arquivado hoje em meio digital, né? Isso facilita muito, mas você percebe o quanto isso ainda não é levado também em consideração. Então, a gente também coloca isso em xeque, a importância dessa documentação, quem são os responsáveis por tudo isso, né? Precisamos de responsabilidade. É o projeto que o condomínio perde. Junto com o estrutural, que não entrega. E o Os CREA dois. vai dizer serviços específicos de profissionais habilitados, qualificados habilitados, ou seja, habilitado significa que tem o seu registro no CREA, né? Então a gente está falando aqui Ativo. desse início aqui, a função específica de um engenheiro eletricista. Exatamente. Entendi. Então tá, aí passou do laudo, falou um pouco sobre a SAVE. No caso, a SAVE você falou que tem uma norma, mas a gente estava falando que existe uma trinca de normas e NRs a seguir, né? Isso. Aí você poderia citar elas aqui. Vamos lá, porque eu vou tomando nota aqui também mental. Não, claro. Quando tiver a próxima inspeção, eu já vou listar. Exatamente. Tá certo. As normas, a primeira norma vai ser essa 17019, tá? Que Ela tá especificamente. Sim, específica de infraestrutura elétrica para alimentação dessas estações, tá? A gente vai falar estação, mas se a gente entra ao pé da letra, o que vem uma estação, o que é um carregador, né? Por exemplo, o carregador que está pegando energia em corrente alternada e direto para o carro fazer essa conversão, então eu não posso chamar de carregador, a gente não precisa entrar nesses detalhes, tá? Mas popularmente está popularizando que aquela estação, aquele wallbox é o carregador. Tá joia? Certo. A gente não está entrando nesse detalhe do que vem a ser o carregador. É a tomadinha. A tomadinha quando ele precisa da tomadinha para ligar aquele carregador portátil. Então vamos lá, a gente tem um carregador portátil, tem o carregador wallbox. E é importante isso também porque teve um corpo de bombeiros até no ano de 2024 que lançou uma NT dele que meio que colocava as pessoas para não optarem pela wallbox, mas sim pelo carregador portátil. O problema do carregador portátil é que a pessoa entende que em qualquer tomadinha ela pode espetar. Como eles Ela vão leva dizer. pra cá. Eu espeto em qualquer tomada. Espeta na tomada do Isso. ar-condicionado. Esse é o problema. Nossa. Um circuito que você não sabe o que tem ali, você não sabe qual é a complexidade daquilo, você não sabe quais são os dispositivos de proteções para aquele circuito, se tem outras coisas sendo energizadas naquele mesmo instante de tempo, e aí você tem os problemas de sobrecarga, né? Você tem os problemas de qualquer curto-circuito que pode acontecer, incêndios, né? Choque elétrico, a pessoa também não está pensando nisso, mas eu tenho choque que pode ter a origem vindo de corrente alternada ou até mesmo de corrente contínua. Tanto que o IDR não é o IDR do tipo normal que a gente instala lá dentro do apartamento. É outro, tá. que não é tão facilmente encontrado no mercado, é até um pouco mais caro. E aí aquele eletricista, às vezes, que vai instalar, instalou errado. Rapaz E é o do céu. campeão de não conformidades das inspeções que a É o gente que faz. mais encontra. É o que eu mais encontro é o IDR errado. Quando se tem o IDR. Às vezes nem tem. Nem E a 17019 traz todos esses detalhes, todos esses pormenores do que tem que conter nessa infraestrutura, que tem que também estar alinhada com a NBR 5410, que é a de instalações de baixa tensão, essa norma mãe aí nossa da área de elétrica. E a NR10.
Outro campeão de não conformidades, coisa simples, coisa boba, que não custa nada para aquela empresa que está instalando, plaquinha de identificação. Pô, É um quadro elétrico energizado. Não se tem. Juro para vocês. É quase 100% dos quadros, desde que não sejam realizados por mim, óbvio, né? Porque eu coloco isso. E eu não só coloco cuidado, circuito energizado, ainda coloco que é um quadro de distribuição de veículo elétrico do apartamento 401. Tem que estar identificado que é de um determinado apartamento aquilo. Para que você, sem querer querendo, eu vi aquilo ali, coloquei ali, estou carregando, achava que era do condomínio, estava livre. Não, é de um apartamento Você tá aquilo ali. carregando na casa do teu vizinho. E aquele consumo de energia elétrica vai vir na conta do vizinho. Isso, tem alguns detalhes. Polêmicas de assembleia. Tem muita coisa errada que a gente encontra. Que são coisas assim, né? Como diria minha mãe, do arco da velha, né? Que você pode não acreditar, mas que existe. São coisas assim, bizarras. Tem algumas histórias que a gente pode contar aí sem citar nomes, né? Vai indo. Então, assim, eu até me perdi o que eu tava falando. Não, você tá falando das NRs e tal. As NR, a NR10, que é essa placa de identificação de um quadro. E às vezes você bate o olho naquele quadro, é um quadro que não tem nada, não tá dizendo nada. A gente, vocês dois, se chegar lá, é um quadro elétrico, ok, tá? Mas nem todo mundo tem a obrigação de entender isso, sabe? E qualquer coisa que acontecer, poxa, estava dizendo que era um quadro energizado. E estava dizendo que era do apartamento 401. São 2 detalhes pequenos, sabe? Mas Tantos faz outros toda a diferença. detalhes da NR10 que a gente também tem que ver e colocar em prática. Mas que na prática, infelizmente, não é o que tem acontecido. Então, a nossa luta, eu digo luta porque a gente está até mesmo para educar. Eu acho que isso que a gente está conversando aqui também é para educar. Sim. Não educar só os leigos, mas também aos profissionais. Seja você um engenheiro civil, você um arquiteto, você um engenheiro eletricista, de entender essa responsabilidade, essa complexidade da tomadinha de 220 volts. Então, assim, é um assunto um tanto polêmico, um tanto complexo, mas que eu volto a dizer, é irreversível. E a gente tem que caminhar para trazer segurança para a população, para a sociedade, para estes usuários de veículos elétricos, que na sua grande maioria estão super satisfeitos com esse veículo, né? E dificilmente voltam atrás, a não ser as dificuldades de carregar o seu carrinho, né? Com essa crise do petróleo cada vez mais. A tomada de 3 pinos... Não, brincadeira. A tomada de 3 pinos. Aí vamos lá. Então, já diferenciamos essa questão. Existem tipos... Estou te fazendo porque é uma coisa que eu conheço muito pouco. Existem tipos de totens de carregamento, essa área de carregamento diferentes, com tomadinhas diferentes, para carros diferentes, ou já é um padrão? É o plug que você está falando, né? Esse plug, de certa forma, eu tenho alguns tipos, mas está padronizado, o tipo 2. Então, se você chega numa estação que você, sei lá, vamos supor, você comprou um BYD, ok? Esse BYD te deu lá um Allbox. Você instalou esse Allbox, está carregando o BYD, e aí você vende o BYD e chega amanhã com um carro da GWM, da Volvo. Esse mesmo carro, com aquela mesma estação de recarga já executada para você, você vai carregar ele. Onde Obviamente eu carrego o carro, onde eu carrego a bicicleta, patinete. Obviamente que vai depender do onboard daquele carro, da potência disponível dele e tudo mais, tempo de recarga. Mas, para responder a sua pergunta, que é o tipo do plug, ele vai encaixar para todos esses veículos, tá? E o plug que vai encaixar na tomadinha, a depender desse carregador portátil ou de wallbox, vai depender se pode ser até mesmo numa tomada de uso doméstica, que é o que a gente sabe, que é o 3 pino, né? Ou até mesmo na tomada de uso industrial, que a gente chama de plug industrial. Isso. Então depende muito, né? Do tipo que do carregador que você tem, tá? Em tese eu gosto de usar o industrial, porque você não deixa na mão do usuário colocar em qualquer lugar aquela tomada, entendeu? Entendi. Então, assim, também não, né, esse carregador portátil que vem na grande maioria com essa tomada doméstica, ele entende que ele pode carregar em qualquer lugar. É intuitivo até, né? É intuitivo. Só que o perigo tá aí. Mas eu tô carregando, nunca aconteceu nada. Beleza, né? Louve a Deus por isso. É um risco. É um risco, e você precisa de eliminar esses riscos, né? Tá, ainda não chegamos nos cases e os problemas, mas fiz o laudo, entendi as normas, Perfeito. entendi a diferenciação. Vamos para a parte. Quais são, assim, de forma geral, as principais modificações
e até mesmo os cuidados nessas modificações da infraestrutura para fazer o atendimento dessa estação. Eu tô aprendendo os nomes ainda, tá? Tudo bem. A gente vai falar de um projeto agora, né? Se eu avaliei, eu tenho solução. Tá ok, pode. Tá ok. Tá 100% pra botar. Vamos fazer algumas adaptações. Criei critérios. Opa. Calma. Eu ia cagar esse troço aqui, viu? Vai lá. Criei critérios, ou seja, eu tenho agora estações com potências limitadas a partir dessa primeira avaliação que nós fizemos. Com esses critérios, esses procedimentos, a gente parte para um projeto. Um projeto técnico exclusivo para carregamento, para estações de recarga, para aquelas 40 unidades daquela edificação. E ali a gente vai seguir com aquela infraestrutura a ser dimensionada de uso coletivo. Então, ainda é responsabilidade do condomínio tudo isso. Isso era uma dúvida. Independentemente se só um está querendo, se só alguns estão querendo. O condomínio está avaliando e querendo colocar em prática para todos. Por quê? A gente tem que entender a inteligência da jogada. O síndico tem que chegar para você que está querendo e dizer, olha, você quer ter um carregador lá na sua vaga? Está aqui o meu projeto, está aqui o que você tem que fazer. É eu, condomínio, que estou dizendo o que você tem que fazer. Você tem a liberdade de contratar a empresa que você quiser, com base nesses procedimentos que eu estou pedindo, validado em assembleia, seguindo esse meu projeto. Tem que fazer igual. Com a RT daquele engenheiro eletricista que você quiser contratar, se responsabilizando pela execução que vai fazer. É porque você imagina 40, cada um contratando. Mas aí você está começando a criar um padrão, e entregando para que todos façam com base no padrão. Mas você tem o projeto e já está entregando executado para esse condômino a parte coletiva que ele vai usar, como todos vão usar. Então, entraria uma terceira fase, que é essa infraestrutura a ser executada, infra seca, sem cabo, sem nada, eletrocalhas espalhadas, né, bem dimensionadas e locais estratégicos para que todos possam ter o seu acesso, né, saindo desse tronco principal. E tem condomínios que estão fazendo diferente. Você quer ter o seu? Beleza, traga a sua empresa que vai fazer o que ela quiser aqui, ela é responsável. Tem condomínio fazendo desse jeito. Aí vira igual aquelas instalações de antena. Instalação de antena. Cada um faz do modo a caralho. Não, aí você chega, coisa básica, simples, você chega na vaga na garagem, você olha para o teto, é aquele varal de eletroduto branco, eletroduto preto, eletroduto cinza, eletroduto rosa, tudo padronizado. Então, assim, a gente sabe que a padronização ela é importantíssima para manutenções. Rastreabilidade. Rastreabilidade, exatamente. E aí esse projeto, esses procedimentos que eu, síndico, vou te entregar para que vai estar dizendo lá, ó, seu eletroduto tem que ser preto, não aceito cinza, não aceito branco, não aceito cano de água, tem que ser eletroduto, PVC, anti-chamas, vai estar dizendo que tem que ser, sabe? De tantas polegadas, né? O cabo que você vai usar, porque a distância que vai ser percorrida no seu circuito é de tanto, então o cabo é de tanto que eu já tenho o cálculo da queda de tensão aqui no meu projeto. Mas não você trazer a empresa e a empresa dizer o que tem que ser feito. Tem condomínios que estão caminhando para esse sentido. Não tenho visto. E aí, no meio do caminho, ele entende, né, ele entende essa complexidade e tenta voltar. É possível? É também. E eu tenho um caso assim, um caso que é até bizarro, porque o condomínio precisou de refazer tudo baseado quando ele resolveu voltar atrás. Pois posso explicar um pouco mais desse case bem real aí, e assim, que uma síndica até, e essa síndica está começando a colocar tudo em ordem. Não importa se foi feito errado, não importa se lá atrás essa síndica não tinha conhecimento, o que importa é que no ponto certo, no momento certo, ela entendeu, ela foi, corrigiu, trouxe o profissional para dentro do condomínio, está colocando a casa em ordem, e enquanto isso não está sendo ordenado, está interrompido. Ninguém instala. Isso tudo aprovado em assembleia, colocando tudo nos pormenores. Então, assim, errar é humano? É humano. Às vezes é raro também por falta de conhecimento. E às vezes esse gestor do condomínio foi ali, né? Como o assunto vem vindo, né? Tá no boom do momento. Sem muito conhecimento. Se você vai na internet, você não encontra. O carro chega primeiro que a tomada. Conhecimento. O carro chega primeiro que a tomada. Isso. E você compra sem saber se o seu condomínio está te permitindo. Pode ou não. Aí você chega, e aí um caso como dessa síndica, você chega lá assim, não, eu tô arrumando a casa, você precisa esperar. Como assim eu preciso esperar? Já comprei. Já comprei. Vai lá no shopping, porque eu não tenho o que fazer, eu tô com um problemão aqui para colocar em prática. Mas por que você não veio perguntar
primeiro. Exatamente. Ah, não, mas tá lá, saiu na ata da Assembleia, por que você não participou, por que Ninguém você lê não a ata tomou da nota? Então, assim, Eu a gente também tem que entender que as responsabilidades não estão somente nas mãos do síndico. Uhum. Tem algo Todo usuário. esse contexto aqui envolvido é o usuário, é você, profissional, que está por trás disso tudo se responsabilizando e também trazendo, né, esse gestor de condomínio para essa complexidade, para que ele também entenda que não é a tomadinha como ele também possa imaginar, sabe? É. Uhum. Mas tem muitos ainda perdidos, coitados. Perdidos e ainda batendo na tecla do perigo, do fogo, eu vou proibir, porque eu vi lá, né, o tio do Zap lá mandou a mensagem aqui no condomínio, que pega fogo, explodiu, que lá em Santa Catarina um carro pegou fogo, não sei o quê. Mentira, porque não tem estatística no Brasil de carro que pegou fogo. Mas estão dizendo que vão pegando fogo, porque as fake news, né? O pessoal vai... espalha muito rápido. E quando você vai ver, é carro a combustão. Você falou uma coisa legal, que agora a gente entra nesse assunto do fogo. Como que o Corpo de Bombeiros se posiciona diante disso? Assim, quais são as diretrizes que eles passam? O que eles agora estão começando a pedir, a solicitar para poder liberar essas estações, a instalação dessas estações? É assim, o Corpo de Bombeiros, ele não tem uma norma oficial. Que isso fique claro. Ele não tem uma norma oficial. Mas ele não está fazendo nada? Não, ele está fazendo. Ele está, né, estudando, está trazendo casos reais, estatísticas, está fazendo ensaios, testes, para que não também lance uma norma, né, draconiana que ninguém vai conseguir colocar em prática e que, em tese, ele vai estar entre linhas dizendo está proibido. Seria isso. Mas não. Ele está também tentando ser bem, né, relativamente falando, trazendo a questão da segurança em combate a incêndio, tá? Que fique claro que o papel do Corpo de Bombeiros é extremamente importante nesse assunto, né? E que eles precisam sim de trazer essa norma. E quando a norma vier, a gente tem que colocá-la em prática. Beleza, significa que não temos uma norma do Corpo de Bombeiros. Então eu vou dizer para o meu condomínio, para os meus condôminos, que não podemos instalar porque o Corpo de Bombeiros não tem norma. Não. Você está totalmente equivocado. Por quê? O próprio Corpo de Bombeiros tem nota informando. Siga as normas técnicas vigentes. Ele é claro, siga 17019, IEC, ABNT, as normas das concessionárias de energia elétrica local. Outro ponto importante. O que a IDP Espírito Santo fala? Estou lá no Paraná, o que a Copel fala? Estou aqui na Bahia, o que a Coelba fala? Também tenho que entender o que a concessionária de energia está falando. Baseado nessas normas, eu posso e devo entregar soluções para esses usuários, baseado em segurança, baseado em engenharia. O Corpo de Bombeiros alega isso, não está dizendo que é proibido, em hipótese alguma. Só que tudo criou, né, um alvoroço, exatamente lá em abril, maio, acho que abril, isso, de 2024, quando São Paulo lança uma consulta. Aí as pessoas vão dizendo, São Paulo está com uma norma, hein? Uma consulta. São Paulo lançou uma nota, é uma consulta, nós temos diferença, sabe? E aí aquilo viralizou. São Paulo lançou aquilo lá, olha o que tem que conter, explica, não sei mais o que, parede corta-fogo, não sei o que, imanta, papapá, tá. Meu Deus do céu, ninguém vai conseguir fazer isso. Ferrou, tá proibido então. É melhor a gente proibir. Mas foi uma consulta. Que inicialmente, vou até falar de um histórico para facilitar o entendimento. Então, lá em abril de 2024, ele lança essa consulta por 30 dias. E é interessante a gente entender esses detalhes para também ver como o Corpo de Bombeiros está caminhando, sabe? Para que ele chegue no finalmente e lance a sua norma oficial, que ainda não foi lançado, tá? E a gente não está falando de São Paulo, a gente está falando de uma norma a nível nacional, que depois cada estado vai ter as suas diretrizes. Perfeitamente. Então, lá em abril de 2024, ele lança com uma consulta para 30 dias, que foi aquele rebuliço, né? Precisou de retificar, 90 dias. Aí ganhou tempo, né? E recebeu aquela enxurrada, provavelmente, não compartilharam, mas, né, abriram com uma nota dizendo que tinham recebido e tudo mais, dos principais órgãos competentes, CREA, da ABVE, a gente não falou, mas tem a ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E ali entenderam que, né, vamos pegar essa consulta, nesse tempo que foi suficiente, agora a gente vai validar, voltamos depois a te trazer maiores informações. Esse tempo ficou. Só que esse tempo findou em agosto de 2024, beleza? Entre abril e agosto de 2024, nesse período da consulta pública de São Paulo, o estado de Goiás
lança uma nota técnica, uma norma. Ele lança. Ele não está falando, eu estou abrindo para consulta, eu estou dizendo que essa é a minha norma, Estado de Goiás tem que seguir isso. Uma norma um tanto quanto confusa, trazendo alguns conceitos que confundiam com a própria NBR 17019 da ABNT, nascida em 2022, Uhum. e era uma norma que, lá em outubro, então, ó, julho, agosto finalizou São Paulo a consulta, outubro, a ABVE, junto com um comitê que se criou do Ligabom, comitê a nível nacional dos corpos de bombeiros, tá? Pediram para que fosse revogado a norma do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, baseado na justificativa de que a forma como ele induzia que as pessoas colocassem as estações usando evitando usar os wallbox, Uhum. poderia Trazer trazer o riscos problema. de incêndio. E sim. E aí foi um Confortável. ponto crucial. Exatamente. E aí, Estado de Goiás teve que revogar. Nesse mesmo dia, abriu a portaria da norma do Ligabom para esse comitê, para eles poderem fazer esses estudos, criar essa norma a nível nacional, para que cada estado depois tivesse o seu. Isso ainda está em andamento desde então. Acho que umas 3 semanas, talvez um pouco mais, teve um workshop lá em São Paulo, né, internacional, onde trouxeram alguns estudos que estão realizando. O Espírito Santo ativamente nisso, tá? O Espírito Santo ativamente fez testes aqui, inclusive. Então, o Espírito Santo não está omisso, muito pelo contrário. O CAT daqui ele é bem ativo. Ativo. E, então, assim, lançaram, informaram muita coisa. Está no YouTube, inclusive, tá? E disseram o seguinte, a norma está pronta. Detalhes, logo vamos lançar. Até agora Em não. breve já vai ter. Em breve. Nacional. Aí depois Nacional. cada um vai... Perfeito. Mas ainda vamos aqui. Isso, como está o Ligabom, que foi lá em outubro, Uhum. né? E logo depois, Sergipe. Não é o CREA. Não é o CREA que veio esse ano. tá. Sergipe Corpo de Bombeiros. Lança também uma norma técnica dele. Lançou que questão de 24 horas foi um boom a nível nacional. Por quê? Tudo que é alarmismo, tudo que é colocando medo, o negócio explode, né? Sim. E questão de 24 horas o negócio foi. O que eu recebi de síndico, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui que eu faço agora, né? Não, calma lá, é o Corpo de Bombeiros de um estado que não é o seu. Entenda o que o seu estado está dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo. Ah, mas Sergipe está dizendo isso. Não interessa, o que o seu estado está dizendo é o que a gente vai fazer. Né? Mas, obviamente, tem que avaliar o que esses estados estão dizendo. Em 24 horas, a mesma ABVE, o mesmo Ligabom, pediu para que essa norma do Corpo de Bombeiros de Sergipe fosse revogada. Dito e feito. E seguiu o caminho. Em junho desse ano, agora a gente sai do Corpo de Bombeiros que está nesse nível e a gente aguarda, ansioso, inclusive, para saber o que vai ser feito, inclusive para saber se alguma dessas diretrizes que a gente tem colocado com base nessas NBRs, a gente vai ter que mudar alguma coisa, e se tiver, a gente vai mudar, obviamente, né? Mas nada que impeça que essas pessoas possam ter uma infraestrutura adequada com base em segurança. Com base nas normas que estão vigentes agora. Exatamente. Mas aí a gente teve os do CREA esse ano, né? CREA de Sergipe e recentemente CREA do Rio Grande do Norte. Não sei se vocês O do Rio acompanham. Grande do Norte não vi, não. Mas foi da mesma seara? Essa semana. Não vi, não. Sergipe lançou a nota técnica, né? O CREA. Para evitar, evitar carregamento subsolo. Aí é um assunto de vocês da área civil, né? Uma nota que só tem engenheiro civil, inclusive, nela. A nota foi o seguinte, para evitar... Estou falando alguma besteira aqui, depois a gente pesquisa melhor, mas para evitar sistemas de carregamento de subsolo, porque um provável possível incêndio ou explosão pode danificar estruturas... 1000 graus Celsius, lá que eles falam. De onde tiraram esses números, não faço a menor ideia. Provavelmente deve ter sido alguma coisa que aconteceu e observância, não sei. Aí as críticas que vieram foi essa falta de fundamentação. Sim. Porque, tipo assim, a primeira pergunta que eu falei... Ele sugere proibir. Não, então, proibir, ele sugere proibir. Na verdade, a minha primeira questão foi, até qual a temperatura que chega? Eu nunca parei pra pensar. E falou explosão. Eu falei, mas explosão do quê? Eu não lembro de ter visto algum caso de carro elétrico carregando explodindo. Eu não lembro. Eles fizeram uma simulação. Não sei, cara. Não sei, mas realmente não tem embasamento. Não teve um embasamento. Foi só uma nota de proibição e, enfim. Ou pintando o diabo na parede para vender serviço, né? Pode ser também. A gente, né? Enfim, eu não sou engenheiro civil, não posso falar muito sobre a nota em relação a isso, mas eu procurei engenheiros civis que falaram totalmente equivocados.
Tanto que nenhum CREA lançou algo parecido. É verdade. Isso já está falando de um mês aí, acredito, né? Uhum. E, assim, uma nota totalmente equivocada, que não passou pelo âmbito do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, não passou. Então, o CONFEA não está, né? Então, assim, não dá para falar isso é a nível... Não dá. É a Sergipe que colocou isso. Mas a nota está lá, tá? Eles estão sugerindo essa proibição. Uhum. E, assim, equivocada e, no meu ponto de vista, sem base de engenharia por trás disso tudo, sabe? Uhum. Se eu tenho normas técnicas, eu tenho que seguir o que existe. Eu estou me amparando a essas normas existentes, né? Que tem estudos, que estão dizendo como tem que ser. Se elas passarem por atualizações, a gente vai se atualizar junto a elas. Mas, assim, meu ponto de vista é uma norma, né? Nota dele foi uma nota, né? Foi uma nota. Equivocada. E aí, essa semana, o estado do Rio Grande do Norte, o CREA do Rio Grande do Norte, traz uma nota de forma mais educativa, sem alarme, dizendo que, olha, a eletromobilidade é irreversível, né? E o CREA, a engenharia, está aqui para trazer segurança. Seguimos as normas técnicas atuais, né? Avaliando o ambiente, se é um ambiente fechado e que tem algum respaldo de que não pode, ok, não pode, mas a gente está direcionando que não há proibição, independentemente do ambiente, desde que haja alguma coisa que recomende aquela proibição, né? Com uma fundamentação por trás disso. Mas que basta você seguir as normas técnicas vigentes. E aí ele vai falar da ANEEL, da ABNT, das NRs, exatamente. Normas existentes que trazem segurança para tudo isso. E vai dizer que uma infraestrutura muito bem executada, muito bem dimensionada, bem adaptada, é possível sim eu evitar muitos riscos. Inclusive risco de incêndio provocado pela instalação elétrica. A bateria pode pegar fogo? Pode. Mas a gente vai ver aí pelas estatísticas de que o carro, ele pega fogo, estatisticamente falando, um número muito maior quando ele está simplesmente estacionado. E não recarregando. Então, por que proibir a recarga? E aí a gente vem num ponto que é muito contraditório. Aí o síndico fala, você não pode ter uma estação de recarga porque o seu carro vai pegar fogo aqui dentro. E a gente está falando desse dado estatístico que mostra que... É o contrário. Que é o contrário. Mas o síndico pode proibir você de entrar com o seu carro elétrico e estacionar lá, porque ele estacionado ele vai poder pegar fogo também. Né? Então, assim, a gente vê que também é um pouco contraditório, sabe? E são proibições que não tem muita fundamentação. Então, também, voltando ao papel do gestor, ele também tem que ter um amparo sobre o que ele vai proibir, né? O que ele vai levar para essa assembleia. Proibir por proibir não é uma estratégia o medo nem um pouco inteligente. Não conhece. O desconhecimento. Mas o desconhecimento porque não está buscando. Sim. Porque, poucos conhecem? Poucos conhecem. Pouco conhecimento, se você vai na internet, você não encontra. Inclusive, eu tenho, né, também uma empresa de cursos de mobilidade elétrica. Verdade. Exatamente. Que é onde eu trago esses profissionais para junto. Porque o meu papel hoje, assim, na minha rede social, é educar. Eu identifico um erro, eu não quero castigar quem errou. Eu não quero mostrar quem errou. Eu quero mostrar para você aquele erro e te dizer o porquê que está errado. Quais são as consequências daquele erro. E orientar, na verdade, o que tem que ser feito para corrigir. É o meu papel diante do CREA enquanto engenheiro, inclusive. Está lá no código de ética que eu tenho que fazer isso. Né? Eu não posso tampar os meus olhos, não estou vendo isso aqui. Muito pelo contrário. Inclusive a placa de identificação dos quadros que a gente não tem. É o primeiro ponto que você bate o olho e não tem. Tem que colocar. NR10 é o básico. É o básico que não estão fazendo. E aí você vai pela internet, você já encontra profissionais de elétrica vendendo serviço, porque a eletromobilidade vai trazer... né, volume, vai trazer serviço para várias pessoas. E a pessoa está dizendo lá, com as unhas e dentes, de que você, que nunca trabalhou com elétrica, é a hora de vir ganhar 10 mil reais por mês para instalar um carregador de veículo elétrico. Aí o cara vem falar você que nunca trabalhou. Gente, se bobear, eu consigo te ensinar. Com a pessoa que não é nem eletricista, ele está dizendo que quer colocar a pessoa para... É a famosa tomadinha. Aí ele tá desconsiderando essa complexidade do estudo de carga, ele está desconsiderando o projeto, ele está desconsiderando a ART, documento importantíssimo, ele está desconsiderando todo essa complexidade, essa segurança
para alguém que ele tá chamando, que nem trabalha com elétrica, para vir aqui que ele vai ensinar a ganhar 10 mil reais por mês? Vem a faturar 10 mil por instalação. 10K. 10K. É o famoso 10K. A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem esses picaretas aí na jogada. Só na engenharia civil. Pois é, só que aí o usuário final também tem que ter, né, esse feeling de, poxa, não é tão simples, né? Eu preciso de contratar alguém que entenda, eu preciso de ter um projeto, preciso de ter uma RT, eu preciso de ter um engenheiro por trás disso aqui. Estou falando, por exemplo, de uma residência, vamos supor. Mas se eu venho no âmbito do condomínio, o síndico tem que exigir isso. Sim. E o síndico, antes de exigir toda essa documentação individualizada, ele tem que estar nesses passos iniciais que a gente conversou para ele entregar essa segurança para todos. Sim. Porque vai ter o morador que vai dizer, eu não quero, eu não confio, eu tenho medo, eu tenho raiva de quem tem, eu não tenho carro elétrico que eu não quero comprar porque eu não posso, seja lá qual é o motivo dele. Eu gosto de Corcel. Eu que eu não gosto de um Corcel, eu gosto de Corcel. gosto do carro, o câmbio mecânico, eu gosto de passar a marcha, eu gosto de escutar o zumbido do carro, o carro elétrico não tem, aí vem aquele monte de coisa, né? Mas aí, ou seja, o condomínio, não importa esse. O síndico tem que entregar a segurança para todos, inclusive para esse que diz que tem medo e aquele que não, ele tem que entregar a segurança para todos. E aí vem alguém na internet dizendo que qualquer um pode instalar, e aí a gente começa a entender que está caminhando, sabe? E a instalação elétrica por si só ela é negligenciada. Sempre foi. Sim. Sempre foi. Tudo que é relacionado a prédio, manutenção, qualquer sistema, quase tudo é relegado, cara. Difícil, assim, só aquele que o cara tem um contato do dia a dia, que talvez Então, ele vai... Por isso que eu falei que às vezes algumas coisas de civil, Quer mais água aí? Pega mais água lá pra mim, por favor. algumas coisas de civil que são visualmente, né? A fachada, então o cara tá ali vendo todo dia. Se tiver caindo. Sim, claro. Mas, tipo assim, a infiltração que ele tá vendo. Agora, coisas de elétrica ou coisas de estruturais também que ficam escondidas, digamos assim, que não se vê. A área técnica, por exemplo, que ninguém visita. Subsolo, que ninguém anda olhando pra laje nem nada. Isso daí tudo, ninguém presta atenção. Mas esse ponto que você tá falando, às vezes as instalações muito deslocadas, a gente faz um furo aqui, precisa de sair do subsolo para dar 3, faz um furo, faz outro furo ali. Eu passei por um caso que fizeram o furo, aí colocaram o condolete para meio que disfarçar o furo que fizeram da laje, tá? Não importa qual era o tipo de laje. A questão que eu tô querendo dizer aqui é que fizeram o furo. E é um condomínio que preza muito pela limpeza dos pavimentos de garagem. Joga água de 15 dias e aquela água gotejando. Aí a síndica, Maico, olha isso, sei o que, água gotejando, caído dentro do condolete do eletroduto, não sei o que. Eu falei, pois é, tá errado. Falei, mas de quem é esse problema? É seu. Isso aqui, mas esse eletroduto foi o morador que contratou a empresa. Eu falei, mas esse teto aqui não é dele, é do condomínio. Ele está usando uma estrutura coletiva. Você permitiu. Então, o primeiro erro parte de você que permitiu. Mas eu não sabia que... Ok, mas por que você não colocou tudo em prática de forma correta? Então, assim, você também precisa assumir o seu erro e agora solicitar que ele também corrija. Agora, você pensa... aleatoriamente alguns fazendo vários furos de laje. Aí entra um assunto que é mais de vocês do que meu, né? Mas, ou seja, são furos, laje nervurada, não sei o quê, aquela coisa toda, né? E aí, quando a gente também vem falar de um projeto de execução coletiva que eu preciso de criar esses shafts que às vezes não existem, eu não tomo esse caminho de assumir. Eu trago junto a mim engenheiro, civil, estrutural. Olha lá, meu querido, pelo meu projeto eu estou prevendo fazer um shaft aqui para atingir subsolo, pavimento pilotis, avalia se isso aqui está condizente, se isso está ok, me dê um laudo, com base nele é que eu dou prosseguimento no meu projeto. Eu acho assim que é cada um no seu quadrado e a gente precisa de todas essas responsabilidades para entregar a segurança para esse condomínio. Agora tem condomínio com vários furos. Tá tudo zoneado, zoneado. Se o sistema de instalação solar foi uma zona, esse daí está sendo... mas a gente não pode permitir, sabe? É o que eu estou te falando. E eu trabalho para isso. O meu trabalho é esse, é para trazer a responsabilidade, não só do profissional, mas dos usuários, desses gestores, que são pessoas assim, fundamentais nisso, sabe? Precisam entender que não é essa tomadinha, como estão dizendo. Um usuário que está comprando um carro elétrico hoje, por exemplo, que dica que você dá? A gente já sabe, né?
Primeiro pergunta no seu Primeiro condomínio. perguntar. Primeiro É a perguntar. primeira coisa. Tá E preparado outra, para receber? Exatamente. E outra, tá comprando um carro lá, não importa o valor do carro. Uhum. Não importa, tá? Tá comprando um carro lá, cada um tem a sua situação financeira. Uhum. Às vezes, e outra, o carro tá ainda presente, carregado presente nas mãos de quem tem muito dinheiro. Mentira, mito. Uhum. Tem gente que também tá começando a comprar esse carro. Às vezes é um motorista de aplicativo, às vezes é aquela mercado de pessoa aluguel, que né, de trabalha carro. muito Sim. andando com carro e já começa a enxergar O- inteligente como ele é, Questão de economia. começa a questão de economia e enxerga que, opa, vale a pena eu Uhum. comprar. Mas ainda é uma pessoa que a situação financeira às vezes não é tão alta, não é tão favorável, mas não foge muito de quem tem também não. O que eu estou querendo dizer? É a pessoa também buscar o quanto ela vai precisar de investir para executar tudo isso. Exatamente. Porque às vezes é uma vaga que está a 100 metros, 150 metros do centro de medição dele, vai gastar ali 3 vias de cabo, que pode virar 10 cabo de 16, cabo tá caro. Isolação, não usa isolação de 750 volts, somente de um kV, o cabo fica mais caro ainda. Aí você vai com quadro de dimensionamento, mão de obra, pá, tudo mais, joga o orçamento. Nossa, mas tudo isso? Isso tá caro? E aí o cara já tá com Aí é carro um lá, né, orçamento, às vezes, colocando uma distância de 100 metros, um orçamento de uns 6.000, 6.500 tudo para ele. Uhum. Ele acha caro para o carro dele que vale 600 mil reais. galera? Aí. O carro dele vale 600 mil reais, os 6.500, 7 mil reais da instalação total tá caro para ele, aí ele vai atrás do Zé Faísca, Zé Faísca. que vem, entrega tudo aquilo pro condomínio, o condomínio, a síndica lá, o síndico tá aceitando, Um canetinho de ouro em canetinha de, mas veio uma RT? Veio uma RT. E você viu a cara do engenheiro aqui? É. Ele veio aqui inspecionar Às vezes tudo nem leu a perfeito. RT. Cadê esse engenheiro? Cadê o relatório fotográfico? Cadê o estudo de carga? Essencial. Cadê o Cadê o estudo de carga? projeto? Mas foi só pro apartamento. Beleza. E agora eu vou para dentro do apartamento. Suponhamos que seja um trifásico. Uhum. Beleza. Tá balanceado, tá desbalanceado. É um sistema bifásico o carro. Vai ter que optar por 2 das 3 fases. Vai desbalancear, vai ter sobrecarga para esse apartamento. Uhum. Como é o perfil de uso desse apartamento? Quantos ar-condicionados? Quantos tem? ar-condicionados? 5 Porque ar-condicionado, uma que era pra coisa é 2. colocar o ponto de vista geral do condomínio. Agora eu começo a ir no usuário. Uhum. Ponto de vista dessa carga desse cliente, sabe? Que às vezes já está com a distribuição toda bagunçada. Uhum. E quando você vai, às vezes, numa casa, numa residência, numa mansão, que também está tudo zoneado. E assim, é a negligência que a gente está falando aqui agora há pouco, né? E as pessoas não se dão conta disso. Tá usando o carro lá, começou a usar o chuveiro e desarmou, deixou a casa no escuro. Tá acontecendo. É. Por quê? Quem foi que instalou isso? Quem foi que olhou tudo isso? Zé Quem foi Faísca. que entregou a solução completa para tudo isso? É o que a gente estava falando agora há pouco sobre placa solar, né? Uhum. Então, assim, eu estou só vendendo o carregador ou eu estou vendendo a solução Exatamente. para que você não tenha problema? Para que você carregue o seu carro tranquilamente, Em vá segurança. dormir, deixe o carro lá à noite carregando, sem preocupação, com seus 3, 4 ar-condicionados torando dentro de casa. Verãozão. Então, assim, é necessário, Sim. sabe? Você falou de verão, e aí às vezes a gente tem muito assim, mas a gente tá no inverno, tá um frio, ninguém tá usando ar-condicionado e você quer vir medir carga, demanda? Sim. Sazonalidade. Uhum. Eu tenho estudos que vão me trazer margens de segurança, Uhum. margens, né, de sazonalidade, de critérios de fator de sazonalidade que eu tenho que usar. Então, isso tudo é engenharia. Eu posso medir o tempo que eu quiser, no instante que eu quiser, na estação que eu quiser. Eu Uhum. posso fazer essa medição, sabe? Que vai trazer uma realidade do que é essa carga desse condomínio, dessa edificação. E aí a gente começa a entender que, poxa, é de fato um serviço do eletricista? Daquela pessoa que ele está chamando que Uhum. qualquer um pode vir a fazer? Não. Não é. Aí a gente começa a trazer uma grandiosidade, uma complexidade que não é venda de serviço, mas sim venda de segurança, que é o que você quer, eu quero e todos nós queremos. Sim. E o que o incêndio, ao menos não provocado pelas instalações elétricas, possa não ocorrer. A gente não está falando da bateria em si, a gente está Uhum. falando da instalação elétrica, no qual eu sou especialista e falo com autoridade sobre esse assunto. Uhum. Até porque o que a gente vê mais de incêndio que tem acontecido, e vem muito da China, do cara tirando uma bateria de patinete, não sei o quê, levando no carro, é outra coisa completamente diferente. Alguns caras, pelo menos os que alarmam as pessoas e ligam nesse sistema, é tudo que vem do TikTok. Exatamente. A maioria, É. né? O TikTok, eu tô falando rede social em geral, né? De correntes que saem aí do... E, assim, qual foi curiosidade mesmo, o projeto mais desafiador que você pegou? Assim,
para fazer que você falou, caraca, isso é Ó, um trabalho. projeto desafiador está sendo um atual que está em mãos agora e a gente está executando, que é um condomínio ali dessa região da Praia do Canto, década de 80, um condomínio que a carga estava extremamente baixa, Uhum. natural, né? Ok, disponibilidade de potência para atender a todos, mas as instalações guardadinhas lá, guardadinhas. Guardada. Guardadinha lá, nunca ninguém abriu, aí você abre, né? Maresia, né? Nossa. Aquela coisa toda, Ai, como é que a gente chama? Que vai ficando verdinho lá, o zinabre, aquela coisa toda, poeira, muita poeira, muita poeira. Aí você vai olhando nos pontos do medidor ali, vendo pontos de aquecimento já, porque tá solto, nunca passou por aperto, reaperto. Então, assim, aí é um desafio de colocar tudo isso agora em prática. Fazer a manutenção, traz a concessionária de energia para manutenir, aquela câmara de transformação que não vê o pé de um funcionário da concessionária há muito 200 tempo. mil, Um transformador que você nem sabe se está, né, com os seus testes ali adequados, está com óleo lá há mais de 40 anos. Então, assim, esse é um desafio. Sim. Entender porque é um condomínio que é atendido na média. Então, ele tem uma câmara de transformação interna. Então, a gente também tem essas particularidades que precisam de ser avaliadas. Às vezes, é um condomínio que está sendo atendido na baixa. Né? É outro ponto, outra questão a ser avaliada. Mas esse caso em si é um condomínio na média, com uma câmara que foi doada para a EDP, então operação e manutenção de responsabilidade da EDP. Então, assim, a gente está trazendo agora a EDP junto. Eu trabalhei na EDP, né? Então, a gente traz a EDP junto, fazemos a manutenção com eles, investigamos tudo internamente, porque é um recinto deles, de responsabilidade deles. Então, a gente faz tudo paralelo, tudo junto. Vem para os barramentos, faz manutenção, vem nas chaves, elimina a chave, põe disjuntor, avalia cabo, testa ali a continuidade de cabo, mega os cabos, faz tudo isso para verificar se esse sistema de entrada está adequado. Além disso, a construção de um novo sistema interno agora voltado para veículo elétrico. E que, a depender desse estudo de carga, eu não diria hoje, mas pode ser que futuramente eu precise de implementar um sistema de gerenciamento de demanda. Esse é um caso que eu tenho disponibilidade para todos. Mas se fosse um caso que eu não tivesse, mesmo assim eu não preciso de proibir. Porque eu posso gerenciar. Ao mesmo tempo que eu tenho ali, ou seja, esse controlador gerencia a demanda utilizada para que a demanda não ultrapasse o que eu setar nele. Beleza, está chegando próximo. Diminui a demanda, a potência da estação de recarga sua, que está em 7.4, manda agora para 3.7. Para que todos continuem usando sem eu extrapolar a minha demanda. Para que não haja uma sobrecarga e a minha chave entenda que é necessário desarmar o meu disjuntor. Ele então é um eu tenho contrabalanceador, né? Que vai casos para casos. Às vezes é um prédio, vocês como engenheiros civis aí vão, né? Prédio que às vezes os medidores não estão, outra situação, não estão no mesmo pavimento. São alocados nos pavimentos, de 2 em 2 andares, 3 em 3 andares. Você já imaginou aquela pessoa que está lá no 20º andar ter que descer o cabo de lá do medidor dele, que está lá e não está aqui no térreo. Aqui para o térreo, isso quando não for uns 2 subsolos ainda para baixo. Você já imaginou o tamanho e o shaft para isso? Existe? Nossa. Não existe. Beleza. Olha o papel também da civil aqui por trás disso. Eu vou ter que construir um shaft aqui, eu posso, não posso. Tá vendo que a complexidade vai aumentando e ela começa a fugir das minhas mãos também? Então, eu também preciso de outros profissionais junto a essa solução. E aí são prédios que, Mike, eu vou proibir porque... Não, calma lá, não é proibir. Cada caso é um caso, eu tenho que estudar. Soluções. Às vezes é um prédio novo que o shaft é generoso ali, tem um espaço que é uma beleza, vamos usar, entende? Então, assim, tudo é projetado, tudo é dimensionado com base em normas. Mas esse caso em si, ele tem sido desafiador porque é um prédio que tem um poder aquisitivo alto, né, tem uma situação financeira saudável, está conseguindo colocar isso em prática. Um síndico que, inclusive, tem um carro elétrico, então ele também tem essa vontade, necessidade, mas ele também começa a colocar isso em prática baseado nessa responsabilidade. Então, fizemos a avaliação, fizemos o laudo, estamos fazendo a execução paralelo com as manutenções, não liberamos nada ainda. Depois que tudo isso estiver prontinho, começa a liberar as estações individuais. Cada morador segue com a empresa que quiser, com base no que a gente está impondo que tem que ser feito. Já normatizado, já projetado, já tudo certinho. É um desafio porque está sendo custoso para o condomínio, sabe?
e, ao mesmo tempo, um condomínio velho. Mas, assim, é possível. Uhum. É possível. Só é necessário ter cautela, né? Às vezes o custo aumenta por conta dessas manutenções que não foram feitas ao longo dos anos também, né? Sim. E eu tenho um outro exemplo que eu gostaria de colocar, que é até bizarro. O que acontece? É um condomínio, não vou dizer que seria de luxo quanto esse, mas que também é um condomínio ali numa região bacana lá, em Vitória até, e foi liberando. Foi liberando, liberou, passou por um projeto, fizeram um projeto, vamos lá, não fizeram essa análise toda, tá? Caíram direto num projeto. Uhum. Fizeram esse projeto e esse projeto gerou lá uma execução que essa execução entregou para os moradores fazerem as individualizações. Gerou um documento lá, um procedimento e começou a instalar. Se eu não me engano, foram 9. De um condomínio que tem 36. 9 de 36, considerável. Estamos falando aí de próximo aí ao que? Uns 20%, não é isso? Próximo a uns 20, 25%. Isso. Então, assim, é um percentual bem considerável. E aí esse prédio, né, alguém falou, esse negócio está errado. Opa, a síndica tinha acabado de assumir o condomínio, estava meio viajando no assunto e, né, chegou até a mim por uma indicação. Ah, vem cá, para dar uma olhada. Falou, eu preciso do serviço da seguinte, eu preciso de uma inspeção do que foi feito até então. Acabei de chegar no condomínio, recebi anonimamente uma denúncia e essa denúncia está informando que tem coisa errada, mas eu não sei e eu quero uma inspeção. Me contratou para fazer uma inspeção. Vai o Maicon inspecionar. Tem estudo? Tem laudo? Não tem. Primeira não conformidade. Zero. Beleza, zero. Não conformidade porque não tem um estudo, ninguém avaliou esse sistema de entrada, então para mim isso é uma não conformidade, né? Segundo ponto, projeto. Ok, vamos olhar o projeto. Cheio de erro. Quais erros? Projeto, né? Na própria 17019. Não preciso entrar nos detalhes dos erros, mas erros. Alguns. Alguns erros. Ah, beleza. Vamos para a execução. Ok, execução realizada com base no projeto. Então, errou porque o projeto errou. Culpa até então. A gente não precisa de colocar culpados. Vamos encontrar os erros e colocar as pessoas adequadas para corrigir. Então, execução também um pouco, né, cambaleando ali, porque o projeto também não veio certo. Execuções, todas com não conformidades. Todas. Nenhuma estava correta. Nenhuma. Algumas estações com potências em 3,7, outras com potência em 7,4. Ponto importante. Por quê? Aí, né, gerou um relatório, um laudo, apresentou para o conselho quicou. Sim. Meu senhor amado, né? Metade daquele conselho era dono de vaga de estação de recarga. Como assim, né? Que não sei o quê, para lá, tá. E aí foi aquela conversa de mais de 2 horas numa mesa para expor e colocar, vem cá, a importância daquilo tudo. E o que a gente faz? Não tem problema. Vamos voltar. E esse voltar vai te trazer custos que você quis evitar lá na frente. Ah, era de um laudo de R$4.000. Pois é, agora que vai gerar um custo agora de retrabalho. E esse retrabalho você vai repassar para os condôminos. Que é pior. Né? O que é pior. Porque você não fez isso aqui na frente. Ah, mas a gente não sabia. Tudo bem, não sabia. Mas em alguns casos não fazem porque não quer, porque acha R$4.000 muito dinheiro. Claro. Então, assim, e aí esse laudo... Aí, beleza. Ah, então, beleza. O laudo, primeira não conformidade, saíram na praça, fizeram os orçamentos e pediram o meu orçamento. Ah, o conselho gostou de você, a didática que você explicou, para lá, vamos querer fazer com você. Mas veio um orçamento aqui com um preço bem menor que o seu. Sinto muito, esse é o meu preço, esse é o meu valor, é o trabalho que eu entrego e você tem a certeza de que vai ter um resultado que você precisa de ter. Fecharam no meu valor. Então, assim, tem gente também entregando coisa, né, por baixo, mas que também não entrega uma solução, um resultado. E aí o laudo identificou que não tinha disponibilidade de potência para os 36, mas já tinha 9. E aí? E aí que o meu resultado é esse. Eu não quero saber. Eu estou dizendo que você não pode atender 36. Se você quer, o problema é seu, você assuma isso. No meu laudo está dizendo que não dá para atender 36. A NBR 17019 fala que o fator de demanda, beleza? O fator de demanda tem que ser unitário. Mas na prática, quando que 36 estarão ao mesmo tempo utilizando? É dificilmente. Difícil, né? Embora a NBR diga, ela é uma recomendação, mas eu, enquanto projetista, posso tomar um fator diferente do unitário se eu quiser. Nem tomando o fator diferente do unitário, conseguiria atender a todas as estações.
Eu falei, e aí, vocês vão continuar como estão, liberando para os próximos que vão chegar e vão sofrer esse pequeno problema que pode vir a acontecer de sobrecarga? E aí, com base no laudo, também, já com base na inspeção, apontou e chegou agora para a próxima não conformidade, que era o projeto. Refaz todo o projeto. É como é que você vira para um projetista renomado, com o nome na praça, que o projeto dele estava errado. Datado de 2024. A NBR é de quando? 2022. Como que ele não sabia? Como que ele não tomou conhecimento? Então, assim, você percebe também que nem os projetistas ainda estão... é falha dele? Ninguém está criticando, mas assim, está errado, corrija. E aí o condomínio está, nesse momento, ainda tentando fazer o projeto ser corrigido. Enquanto isso não se corrige, está todo mundo... E tem gente querendo instalar nesse condomínio. Então, assim, qual foi a importância disso tudo? É uma síndica profissional. Assim, foi um baita aprendizado para ela, que ela está levando para todos os outros condomínios que ela tem. Então, assim, ela agora está expert nesse assunto. Ela entende, ela não é engenheira, não, mas ela sabe. E qualquer coisinha que ela olha, opa, isso aqui, não, Maico, olha isso aqui. E ela, sempre que precisa, perturba e ela sabe que pode, inclusive. Então, assim, a gente começa, diante disso tudo, a educar. E por ser um síndico profissional, ele tende também a disseminar mais ainda essa informação. Exatamente. A ideia não é proibir, a ideia é fazer com segurança. Exatamente. Então, assim, esse foi um caso bizarro porque precisou de voltar e está precisando de remexer, precisou de interromper e vai ter que colocar todas essas 9 instalações que estavam usando 7.4 e descer para 3.7, porque conseguiu só atender em 3.7. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, outra pergunta, não sei se é possível. A gente está falando aqui sempre de instalações unitárias para cada vaga. É possível ter estações coletivas, espaçadas, com... Não sei, tipo assim... Uma estação atende X unidades. Aí cada um aí gerenciado por um aplicativo, sei lá. Aplicativo por uma empresa que o condomínio vai terceirizar, ou o próprio condomínio vai colocar um carregador inteligente ou quadro elétrico inteligente da Clamper, por exemplo, e vai mandar essa gestão para a administradora fazer, enfim, ou vai ser o Severino, enfim, quem vai gerir isso aí, né? É possível? E tem. Quais são os condomínios que acabam aplicando isso? O condomínio que está com dificuldade de liberar a individualização, seja por qual for o motivo. Porque estão proibindo, porque não tem solução, porque está achando caro a solução, aí coloca um coletivo. O coletivo pode atender até quantos? Até 8, 10 veículos ali num mês de apartamento. Então é feito esse estudo, mas não é só chegar lá também e instalar essa estação na carga de uso coletivo do condomínio. Eu preciso de verificar se a carga de uso coletivo do condomínio tem disponibilidade para essa estação. Tem que fazer ainda. Então, também essa mesma análise. Laudo e projeto. Mas pode ser que tem, pode ser e tem gente colocando sem fazer esse estudo. E aí, né, quando a pessoa menos espera, tem a sobrecarga. Beleza, mas quem vai pagar por isso? Para construir a estação, tudo, o condomínio como um todo paga. Mas quem vai usar depois sai pagando o seu uso. Mas para colocar aquilo em prática em uso coletivo dentro do condomínio, é uma conta que chega para todos. Exatamente. E que deve ter sido, com certeza, aprovado em assembleia. Mas é uma outra solução. É uma solução, né? Temporária. Porque depois todo mundo vai ter, não vai ter as estações suficientes para atender a... E você quer a sua. Lógico. Você quer na sua vaga, parar no horário que você quer, seja de noite, madrugada, de dia. Vai depender de uma gestão ali, fulano tá carregando hoje à noite, amanhã... E o quilowatt-hora tá saindo um pouco mais caro para você do que se fosse o seu quilowatt-hora. Exatamente. É isso também, né? É isso também. O horário de e aí também é a hora de fazer os cálculos e não saber se onde você está carregando aquela estação não está saindo elas por elas quando comparado à gasolina. É verdade. Tô dizendo que mas também tô falando que é necessário colocar na ponta do lápis. Você deixou um spoiler aí. É necessário. Fique de olho. Fique de olho. Porque assim, senão também você acha que você está economizando, mas você também não está economizando. Mas se você está com um carro e ali é a única opção que você tem para carregar, que bom que pelo menos tem. Pelo menos você está carregando. Ou você vai pro shopping. Ficar esperando lá no shopping. Assistindo um filmezinho. Ou gastando mais dinheiro ainda no shopping, né? Exato. O custo de carregar Um saco de pipoca. Ainda tem isso. Daí Um saco de pipoca já é maior do que o que você... Foi lá para carregar e nem precisava de comprar e sai de lá com um monte de sacola. Gastou... Falta 20 minutos, eu passar no Gastou McDonald's. Um barão lá. Aí se lascou. Entendi. Que eu ia perguntar? Tá. O principal, qual que... Eu não sei se você tem isso em mente, mas qual que é o aumento no valor da conta da conta individual
com essa carga de carro, ela aumenta muito considerável? Não, isso depende muito do modelo do carro, da potência dessa bateria, do seu tempo de recarga, do seu consumo diário, mensal. É uma pessoa que viaja ou uma pessoa que vai usar? Depende muito. Maico, mas eu tenho um consumo que ele é fixo todo mês. Beleza. Lá na estação, na sua vaga, onde você vai ter o seu carregador, o seu wallbox, vai ter um quadro elétrico com as proteções. A se dizer, disjuntor, DR, DPS, tá? Disjuntor protege, instalação elétrica, beleza? Cabo, ele está olhando para o cabo, curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente. DPS, surto, beleza? Pega esse surto, joga para a terra. Inclusive, a edificação precisa de ter um aterramento eficaz. E aí a gente entra também, não foi nem falado, mas a gente entra nessa particularidade. Aterramento eficaz, tá bom? O BEP, tudo certinho lá, né? Barra de equipotencialização. E o IDR, que é contra-choque. E nesse quadro, você também pode instalar um medidorzinho, que vai colocar quilowatt-hora. Meu consumo é fixo, todo mês quero saber quanto que eu gastei, tá ali. O seu medidor, quantos quilowatt-hora, vai para a conta de energia sua, na sua fatura, quanto que custou o quilowatt-hora naquele mês. Né? Vai variar em função de imposto e tudo mais, bandeira. E aí você consegue ter noção do seu custo para carregar esse veículo elétrico. Que aí quando você pode, né, aquilo ali você fez, quanto que você gastaria de gasolina para rodar aquilo, você consegue fazer um comparativo. Não é um cálculo tão difícil de se fazer. Entendi. Só que aí os cálculos demonstram que a economia pode chegar em 60% ou até mais, pouco mais ainda, quando comparado com a gasolina. Nossa. Top. E aí quem anda muito, vale a pena. É. Entendeu? E aí você tem que avaliar o perfil. Eu vou muito para Bahia, eu vou muito para o Rio de Janeiro. Talvez ainda eu não compraria um carro elétrico. Híbrido, 100% talvez. elétrico. Híbrido, talvez. Um híbrido, talvez. Por quê? Então, mas eu rodo muito aqui na Grande Vitória e a quilometragem que eu faço eu conseguiria facilmente carregar na minha casa. Beleza. Um 100% elétrico pode ser bem compatível aí para o seu perfil. Então, tem esses perfis, né? E antes, se mora em condomínio, pergunte como faz antes de comprar para não se frustrar e colocar a culpa em todo mundo, menos você ser o culpado, né? E se você é síndico de condomínio, better call Michael. Exatamente. isso Better call aí. Michael. Sensacional, Cara, gente. Adorei. Nossa, Tirei muitas aula. dúvidas e nossos clientes agora vão sofrer um pouquinho nas nossas inspeções Vão. depois dessa aula aqui, velho. E outras que vamos ter. Pois é. Certeza. Pô, cara, ó, Tá de olho. realmente assim, é um assunto novo, que realmente chama a atenção, muito por conta da mídia e de fake news, mas que tem que ser esclarecido com técnica, com engenharia, procedimentos. Sim. E eu acho que a função do episódio de hoje que a gente tá passando, acho que vai atingir isso daí. Pô, realmente foi uma aula, cara. Foi, total. Eu também sou professor. Além Também da sou voz, professor. de doutor, A gente Dou vai fazer aula o pra- curso também, Breno. Curso de. aliás, Eu dou aula para curso. eletrotécnica no Senai também. Desde sempre, desde que eu me formei em engenharia, dava aula no Senai lá de Linhares. Aula aqui também pelo Senai de Vila Velha. E diante da demanda hoje, eu estou fora do Senai, precisei de me ausentar, mas eu tenho essa empresa que é a MMR Mobilidade Elétrica, junto com outros 2 parceiros, né, outros 2 profissionais da área de elétrica, o Rodrigo de São Paulo, o Marco de Brasília, que trabalham como eu trabalho aqui no Espírito Santo, eles trabalham em São Paulo e Brasília. Somamos, né, as energias, os esforços, criamos essa empresa e hoje a gente dá consultoria para esses profissionais da área de elétrica, né, engenheiros, técnicos de eletrotécnica também, né, cursos online, mentorias e também assumimos serviços a nível, né, de Brasil hoje para atender até mesmo essas edificações, tudo aquilo que possa estar ao nosso alcance. E tem sido gratificante porque a gente consegue entender que a gente está entregando também para esses outros profissionais não só a base teórica, mas uma base prática, que é importante, né? É na hora que você vem aqui e fala, é um quadro elétrico sem placa de identificação. Não. Isso é Mas foda. eu nem levo isso. Não, tem que levar em consideração. É um quadro elétrico que tem o IDR errado. Beleza, como que eu chego lá e identifico que o IDR está errado? Então, assim, são questões muito práticas de estar ali no campo de batalha. Né, se eu estivesse lá na Vega, eu ia falar chão de fábrica, né? Tô no chão de fábrica. Não, eu tô no chão do condomínio, né? No chão da instalação. Eu tô com a mão na instalação elétrica. Eu saber instalar o analisador de energia
É eu saber pegar o cabo e crimpar lá, seja com derivador, com CDP, colocar o terminal, colocar aquele quadro ali, identificar. Eu tenho que fazer isso? Óbvio que não. Eu trago o eletricista junto comigo para fazer, sob a minha supervisão, né? Sobre a minha orientação, sobre o meu olhar, sobre a minha inspeção. Mas eu sei fazer isso. Antes de qualquer coisa, eu sei fazer o que eu estou pedindo que faça. Até porque aquilo ali pode vir a dar errado e eu também tenho que entender isso. Então, a gente consegue trazer para esse profissional a importância dessa prática. Isso faz ele aprender e faz ele também a disseminar essa cultura, né? Educar isso, seja qual for a região a nível do Brasil aí que tá estourando de carro elétrico aí para todo mundo. Tem gente esperando mais de 90 dias o carro chegar. Exatamente. E aí, às vezes, por falta de profissionais como a gente, ele vai naquele que não tem muito conhecimento. E às vezes o cliente final, o usuário final, não sabe aonde encontrar porque você também não existe para ele ali. Né? Então, ainda é uma deficiência e a MMR Mobilidade Elétrica está conseguindo trazer isso hoje, né, a caráter aí nacional. Perfeito. Sensacional. Temos um Ficou episódio. ligada? Pegou a energia? Putz, palha pra caralho. Piadas horrorosas. É isso aí, galera. Conseguimos desgambiarrar mais um ponto da engenharia aí nas cabecinhas de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Entre nas redes sociais do Maicon, da nossa também. Curta, compartilha, aqueles 3C, né, ali? Curta, compartilha, curta e é isso aí. E comente. Curta, compartilha e comente. E é isso aí. Fui!